Nós vamos fazer a leitura no Evangelho de João 4, 46 a 54. Nós estamos estudando já há algumas semanas alguns milagres de Jesus. São momentos que algumas pessoas tiveram esse contato tão próximo com Jesus. Quando Ele fala com essas pessoas, a fé daquelas pessoas é aumentada e grandes coisas acontecem. A oportunidade que nós temos de estudar estas passagens, eu creio que é exatamente ativar a nossa memória, essa personalidade de Jesus, quem é Jesus, o amor de Jesus, o cuidado de Jesus. Nós vamos então continuar estudando esse tema, encontrando com Jesus, que faz parte do nosso tema geral, sobre a tua palavra. Hoje nós vamos ver então esse texto em João 4, 46 a 54, que eu vou ler neste momento. A cura do filho de um oficial do rei. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor Deus venha falar aos nossos corações, que possamos nos sensibilizar, ó Deus, com a forma de Jesus tratar as pessoas, como a fé pode ser desenvolvida no contato com o Senhor, ó Deus. Que possamos mais uma vez aprender, ó Deus, lições nesta passagem, ó Deus, da Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, que nós vamos devagarzinho estudando esta passagem. O texto diz no versículo 46 que Jesus de novo voltou a Caná. Então, a passagem onde foi registrada o primeiro milagre de Jesus, transformação da água em vinho, lá na festa de casamento. E lá ele encontra com um oficial, provavelmente judeu, a serviço de Herodes Antipas. E ele foi procurar Jesus por um motivo urgente: a enfermidade do seu filho. Ele era de Cafarnaum e veio até a Caná, uma distância de 32 quilômetros. Nós não sabemos se ele veio a pé, se ele veio num animal, mas ele estava ali e ele estava clamando a Jesus. Possivelmente, nessa época, muitos milagres de Jesus foram feitos e ele, sabendo disso, se Jesus pode curar outras pessoas, também pode curar meu filho. Então ele se aproxima de Jesus, ele vai até Jesus. O versículo 48 diz: Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis.
Aqui aparentemente Jesus está falando com este homem, mas nós percebemos que aqui é como se fosse uma interrupção. Não que Jesus estava falando diretamente com esse homem, mas essa repreensão era ao povo que estava ouvindo. A gente tenta entender essa passagem, esse versículo 49, como se você estivesse conversando com alguém e chega uma pessoa e vem lhe interromper e fala uma coisa, ou faz um pedido. Você então acaba de falar o que você estava falando com essa outra pessoa, depois se volta para outra. Então os comentaristas entendem esse versículo 48 não como uma repreensão ao oficial, mas como um lamento de Jesus pela situação espiritual do povo. Ele está falando ao povo. E o que ele está falando a esse povo então? Ele diz: se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Ou seja, Jesus estava declarando que ele conhecia o coração daquelas pessoas, que estavam procurando, mas por causa dos milagres, por causa dos sinais, eles estavam mais pelo pão do que pelo pão espiritual, né? Pelo pão material. E Jesus sabe que a fé daqueles homens estava simplesmente relacionada ao que eles estavam vendo. Então, se não houvesse um grande sinal, eles não estariam ali próximos de Jesus. E a nossa fé, como a fé desses homens, tem que ser em Jesus, tem que ser uma fé espiritual, genuína, não superficial. Então, nós percebemos que depois disso, aparece novamente no versículo 49, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele rogou ao Senhor, e Jesus respondeu, agora sim, né? O teu filho vive, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Repare que a fé desse homem o fez sair de sua casa, ir até Jesus, e rogou a Jesus. A gente entende também que a fé desse homem, ela foi crescendo à medida que aquele homem se aproxima de Jesus. Por que nós podemos pensar que a fé dele foi crescendo? Porque a gente percebe que ele tinha fé, mas a sua fé ela já tinha um certo limitador. Ele fala aqui, que Jesus tinha que ir até lá, em Cafarnaum, e ele ainda fala que tinha que ser logo, antes que o filho dele morresse. Senhor, desce antes que meu filho morra. E quando Jesus diz para ele, teu filho vive, você percebe que ele não teve uma reação contrária a essa palavra de Jesus, mas ele creu na palavra de Jesus e partiu. Ou seja, aquele homem que antes acreditava que a cura do seu filho só iria acontecer se Jesus fosse até lá na cidade dele, se Jesus fosse logo antes que ele morresse, esse homem creu na palavra de Jesus. A gente não consegue imaginar, né? Se a gente, sem ver Jesus, a gente consegue perceber o que a fé faz, como a fé transforma alguma dúvida que a gente tem, alguma incerteza que a gente tem, e de repente a gente recebe, né, de Jesus essa confirmação, e a gente descansa no Senhor, pela própria palavra de Deus que nós lemos. Esse homem então descansou totalmente no Senhor, e ele assim já vai retornar ao seu local anterior, né, à sua casa. E diz aqui o texto que ao mesmo tempo, né, os seus servos vieram ao seu encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Uma outra coisa que dá para se perceber aqui, que a fé dele cresceu, é sobre esta calma dele em voltar. Ele volta, mas ele, sabendo das dificuldades de se viajar de noite, aqui era mais ou menos 7 e pouco da noite, ele volta, mas ele vai
dormir lá numa hospedaria, num lugar, e só no outro dia cedo que ele continua a sua viagem. E a gente percebe que o mesmo foi feito lá do outro lado. Quando o filho foi curado, aqueles servos se viram na responsabilidade de contar que o menino já tinha sido curado. Eles não sabiam que foi Jesus, mas eles foram atrás de contar. E isso também aconteceu somente no outro dia. E nós vemos aqui então que essa fé floresce, né, no coração daquele homem. Provavelmente também alegrou o coração de Jesus, como Jesus sempre se alegra, né, com aqueles que confiam nele. E aí a gente percebe que a certa distância, esse oficial já avista os seus servos, e eu creio que desde esse momento ele já tem essa certeza, né, de que seu filho vivia. Então é aquela história, né? Alguém que vem ao seu encontro, você percebe só pelo próprio andar daquela pessoa se ela vai trazer uma notícia boa ou uma notícia triste, né? Então essa pessoa já vai chegando, vai cabisbaixo, desanimado, é uma notícia muito ruim. E aqueles servos devem estar vindo já meio que correndo, animados, alegres, e assim ele encontra com aquele homem. E o versículo 52 diz que ele indagou que horas o seu filho se sentira melhor. E aí os servos disseram: na hora 7ª a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Jesus não precisou ir até lá, é um dos milagres, né, de vários milagres que Jesus faz à distância. Jesus não precisou ir até lá, e aquela cura foi imediata. A mesma hora, a palavra de Jesus se cumpriu. A hora exata. Alguns dizem aqui que este oficial, ele acreditou numa cura gradual, enquanto seus servos falaram que foi um restabelecimento instantâneo. Pelas palavras que estão aqui no versículo 52, porque a palavra é se sentir melhor, e depois a resposta foi a hora 7ª, não está a hora 7ª ele se sentiu melhor, mas está a febre o deixou. Então nós percebemos que o que Jesus fez, né, não foi, vai baixando a febre agora devagarzinho, vai curando devagarzinho, não. Foi restabelecida a saúde imediata, naquele momento em que o pai pede pelo filho e Jesus responde à oração: teu filho está curado. Versículo 53, ainda no seu finalzinho, a gente percebe que creu ele e toda a sua casa. Aqui diz, no início do versículo 53, reconheceu o pai, que era precisamente esta hora. E foi um grande impacto, né, na vida deles, na vida daquela casa, esta cura. Reconheceu ele e toda a sua casa, ou seja, creu ele e toda a sua casa. Um homem que sai com a fé, pelo menos a ponto de sair de casa, viajar, vencer qualquer barreira, falar com Jesus, tomar um espera ali, espera que eu estou falando com o povo aqui. Mas um homem que depois de se aproximar de Jesus, teve a sua fé desenvolvida. E mais do que a cura física, você vê a salvação naquela casa. Uma benção muito grande que Jesus fez na vida daquelas pessoas. Então nós vemos esta alegria, né? Nós podemos imaginar aquela casa toda com esse assunto da cura do menino, os vizinhos, todo mundo perguntando como foi, como você encontrou Jesus. E aquela salvação, ela foi se estendendo para a sua casa,
as pessoas que se aproximavam. Eu creio que Jesus fez essa obra completa na vida daquelas pessoas. O último versículo diz que foi esse o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Não o segundo milagre, mas o segundo milagre em Caná da Galiléia. O primeiro nós falamos, que é a transformação de água em vinho no casamento, e o segundo milagre, a cura do filho de um oficial do rei. Também aqui a gente pode perceber que o primeiro milagre foi um pedido de uma mãe. A mãe de Jesus pede para que aquele milagre pudesse ser realizado. O vinho acabou. E agora o pedido de um pai que pede a Jesus pelo seu filho que está enfermo. Então nós vemos que grande milagre de Jesus na vida das pessoas. Como toda passagem, irmãos, como todas essas histórias, quando a gente lê, eu espero que cada um já tenha feito um pouquinho de aplicação na sua própria vida, porque esses textos, eles trazem muitos significados para nós. Muitas coisas mesmo podem ser aplicadas, É um texto que dá para a gente colocar mesmo vários pontos. Eu quero colocar alguns pontos aqui apenas. Primeiro, o próprio versículo 48, quando fala de se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis, eu creio que é uma aplicação para nós, uma aplicação de Jesus. Que os cristãos não precisam ver sinais e maravilhas para crerem em Jesus. A multidão é repreendida porque ela tinha uma fé só quando tinha uma coisa especial, um milagre especial, um movimento especial. E nós, irmãos, cremos independente de algum sinal. E nós cremos porque nós vemos sinal em tudo. O sinal não está só numa coisa, digamos assim, extraordinária, de uma pessoa que está ali cega e começa a ver. Os milagres de Jesus estão na nossa vida, no nosso respirar, no nosso sustento diário. Em nós conseguimos seguir na palavra de Deus, é um milagre, a graça de Deus, o milagre da salvação e tantos outros milagres. A essência da fé consiste em crer sem ver. Se fosse depender de ver, irmãos, que seria de nós, Nós não vimos Jesus fisicamente. Nós cremos pela fé, independente de algum sinal específico. E nós não precisamos de sinal, nós temos a promessa de Deus. E foi isso aqui muito exposto, não é? Que sinal tem aqui? Não teve sinal. Aquelas pessoas queriam ver milagres. E algum deles viu milagre? Não. A única coisa que Jesus fez foi dizer: teu filho vive. E aquela febre o deixou. Alguém pode até deixar, não, mas a febre ia passar mesmo, A gente minimiza certos milagres. Não, é Jesus, é Deus que curou. Não tem outra forma da gente entender isso. É Deus que o curou. Mas não houve nenhum espetáculo, vamos dizer assim, Já pensou, Jesus poderia ir, vamos lá multidão, vou parar de pregar aqui porque eu preciso fazer uma cura lá. Vamos, 32 quilômetros, uma passeata de tantas mil pessoas. Chegava lá na casa, lá eu decreto que essa febre saia, em meu nome Jesus, Aí pronto. Não precisou de nada disso. Nós cremos nas promessas. Por que eu creio que eu sou salvo? Porque a palavra de Deus diz isso. Eu creio na salvação. Eu creio. E porque eu creio, eu vejo os milagres. Eu não preciso ver o milagre para crer. E é interessante que sim, quando Deus quer, Ele opera os sinais. Ele faz coisas grandiosas. Eu não estou dizendo que os sinais não existem, que milagres não existem. Mas é o dia que Ele quiser, como Ele quiser, aonde Ele quiser, a forma que Ele bem entender.
E isso não vai diminuir um outro milagre que Jesus também fez, sem qualquer sinal, sem qualquer, vamos dizer assim, maravilha sendo apresentada. Uma outra aplicação que nós podemos fazer é em relação à necessidade de aproximarmos de Jesus, crendo em seu poder. E a gente vê aqui que esse homem sempre teve algum tipo de fé. Como já dissemos, ninguém sai de casa assim de repente, simplesmente sem acreditar que aquilo seria possível. Ele estava com uma grande necessidade, mas ele se compromete a ir até Jesus. E a gente percebe que essa fé foi vista por Jesus, agradou Jesus. Quando ele, vendo essa fé desse homem, ele diz: teu filho vive. E aí a ênfase: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Então nós percebemos que o que curou aquele jovem foi Jesus, a partir do pedido de seu pai, a partir desta fé, que, como nós já dissemos, ela foi ampliada. Primeiro ele cria que se o Senhor for lá, e logo, porque senão ele morre, antes dele morrer. Mas depois ele creu apenas nessa palavra: o teu filho vive. Jesus poderia ir, mesmo depois de morto o filho, se Jesus quisesse ressuscitar o menino, ele poderia. O poder de Jesus, ele não pode ser limitado, né? Mas nós muitas vezes limitamos a nossa fé, o poder de Jesus. Para que a gente tenha essa fé ampliada, nós precisamos nos aproximar de Jesus. Então a fé precisa, né? Você precisa ir até Jesus. Você precisa buscar Jesus. E a grande alegria, o grande presente que nós temos é quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais Ele demonstra o seu poder, mais Ele demonstra o quanto Ele pode fazer além do que nós imaginamos. Nós precisamos nos aproximar de Jesus, precisamos romper essas barreiras, os quilômetros que nos separam, ou até mesmo a falta de fé. Precisamos interceder por Jesus. Eu não estou dizendo que tudo que nós falarmos, tudo que nós pedimos a Jesus será respondido da forma que nós falamos. Mas nós não conhecemos a vontade de Jesus. Nós precisamos ir até Jesus, pedir aquilo que nós queremos, aquilo que nós acreditamos ser da vontade de Deus. E se nós nos aproximarmos de Jesus, quantas vezes isso acontece, né? Ele nos dá muito mais do que aquilo que nós pedimos. Foi isso que aconteceu aqui. Além da cura, creu ele e toda a sua casa. Um outro ponto muito importante está relacionado à intercessão. Jesus curou pessoas e doentes à distância por causa da fé daqueles que cuidavam dos doentes. Nós falamos há algumas semanas, né, de um servo do centurião que foi curado, porque ele foi lá e pediu para Jesus. Aliás, ele não esteve presente, ele mandou seus servos pedir a Jesus. A intercessão, ela aparece na Bíblia em algumas passagens, e é muito interessante a gente pensar nisso, irmãos. A importância da oração pelas outras pessoas. Ou seja, Deus responde às orações em favor dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Essa resposta pode ser, como eu disse há pouco, positiva, negativa, mas é uma resposta. A resposta virá. Nós precisamos exercer a intercessão, valorizar a intercessão. Não dá para esquecer, né, da passagem de Jó, que quando ele orava pelos seus amigos, ele foi curado. Muitas vezes Deus permite, né, que nós estejamos intercedendo mais pelos outros, preocupados mais com os outros, deixando um pouquinho de lado algumas questões nossas. E assim nós
vemos a glória de Deus na vida dos nossos irmãos, na nossa vida. Nós podemos crer e devemos crer nisso. Hoje cedo eu falei um pouco a respeito da necessidade de nós termos comunhão, não ficar tão no individualismo, estarmos mais próximos, valorizarmos, esse tempo que nós temos aqui juntos, de ver, estar próximo de outras pessoas. A oportunidade que a gente tem no domingo é só hoje, A oportunidade que a gente tem aqui de estar junto de outras pessoas. E às vezes a gente perde essas oportunidades, às vezes até está junto, mas não troca uma palavra, não troca um abraço, um sorriso, uma conversa, Ah, mas pastor, o senhor também não manda abraçar, cumprimentar? Mas não precisa mandar, você pode abraçar seu irmão. Na hora que terminar o culto, você pode abraçar seu irmão, você pode conversar com seu irmão. E essa lembrança, ela é muito importante para nós intercedermos pelos nossos irmãos. Não acontece com você, durante a semana, de repente vem uma pessoa na sua mente, e você fica lembrando daquela pessoa? Ore por essa pessoa. Algum motivo pode ter dessa pessoa estar aparecendo tanto na sua mente. Ou talvez seja saudade, vai lá visitar, se ela mora na sua cidade, vai lá conversar com ela, se aproxime. E como é bom saber isso, irmãos, que nós somos fortalecidos muitas vezes porque tem alguém orando pela gente. Não é porque a gente é bom demais, porque agora eu estou no momento, estou em oração, estou lendo bastante a Bíblia, agora eu cresci, agora eu estou sendo curado. Também, mas quantas vezes você nem está fazendo nada e você vê que Deus está curando, está mudando a sua vida, porque alguém está orando por você. Então nós precisamos pensar nisso, valorizar a intercessão. Quando a gente fala da igreja, irmãos, a gente está aqui e precisa orar pela igreja, uns pelos outros. Ora pelo que eles estão presentes, ora pelos que estão ausentes. A gente olha assim nos bancos, a gente recorda mais ou menos algumas pessoas que não estão. Podemos orar pelas pessoas. Uma outra questão aqui que a gente pode ver é que esse homem começou a ter fé em tempo de crise. Ele estava com o seu filho prestes a morrer. E ele então percebe que ele tem um único recurso: clamar a Jesus. Isso acontece muitas vezes, irmãos. Quando nós estamos em determinadas dificuldades, em crises, nós estamos mais aptos a desenvolver a nossa fé, a buscar mais a Jesus. Ele para tudo, para a sua vida, e ele mostra a sua fé, e ele vai até Jesus. No deserto, no silêncio, no desespero, clamamos por Jesus. Mas é interessante notar aqui que não foi a carência dele, a dor, a tristeza dele que despertou a fé. O que despertou a fé daquele homem foi a palavra de Jesus: teu filho vive. Em alguns momentos a gente se aproxima mais de Jesus por causa de dificuldades que nós estamos enfrentando. Foi só um veículo que Deus usou, como tantos outros que Deus usa para nos aproximar dele. Quanta gente entra na igreja, porque está desesperado, mas quando ele entra lá na igreja por causa do desespero, ele encontra Jesus. E nós, irmãos, podemos e devemos exercitar nossa fé através do ouvir a voz de Jesus, seja motivado por uma dificuldade, ou seja porque nós nos aproximamos de Jesus, porque nós cremos em Jesus, e nós podemos assim clamar a Jesus. O que transforma a vida daquele homem é a palavra de Jesus. A palavra de Jesus transforma a nossa vida. Sobre a palavra de Jesus, o menino está curado, ele creu e ele voltou para casa, descansando nos caminhos de Jesus. E assim também nós podemos, a cada dia,
buscar os caminhos do Senhor. Como está a nossa fé, irmãos? O quanto nós vivemos, não por aquilo que nós vemos, mas pela nossa fé, por aquilo que nós temos em Jesus. O quanto está a nossa consciência da necessidade de Jesus. Como eu disse, esse homem tinha uma grande necessidade, um filho muito doente. Mas o quanto está a nossa consciência da necessidade de Jesus, mesmo em meio à situação, vamos dizer assim, estável, que nós possamos estar vivendo. Seja estável, seja uma situação muito boa, a carência de Jesus deve ser a mesma, porque nós necessitamos de Jesus. Só Jesus pode curar, só Jesus pode transformar a nossa vida. O nosso desejo é que nós possamos nessa noite, mais uma vez, meditando nessa história, que nós possamos pensar no nosso relacionamento com Jesus. Que nós tenhamos esse desejo de aproximarmos mais e mais de Jesus, crendo em Jesus, e à medida que nós nos aproximamos, tendo a nossa fé ainda mais multiplicada pelo conhecimento da palavra de Jesus, e assim obtendo a cura, a salvação, obtendo uma palavra de direção para as nossas vidas, para o nosso caminho, né? O nosso caminho em Jesus. Vamos colocar em pé, nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, Deus. Pai querido, nós te louvamos pelo Teu grande amor para conosco. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor deseja que nós estejamos buscando ao Senhor uma fé sincera, uma fé daquele que é tocado pela Tua palavra, que é tocado, ó Deus, pelo conhecimento do Senhor, ó Deus. Ó Pai amado, não permitas que nenhum de nós esteja aqui, Senhor, sem conhecer a Jesus, sem conhecer o Senhor, ó Deus. Ó Pai, a nossa fé possa ser desenvolvida, ó Deus, pelo Teu Espírito que toca, ó Deus, que converte, que transforma, ó Pai, o nosso coração. Que nenhum de nós esteja buscando, ó Pai, nada que não seja a Ti, ó Deus. Ó Pai amado, obrigado por esta meditação. Que o Senhor Deus aplique em nosso coração a Tua palavra mais uma vez, ó Deus. Que o Senhor fale conosco e que nos dê uma semana abençoada, ó Pai. Que possamos assim buscar mais e mais a Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.